irmão, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Mais uma vez é um privilégio poder estar aqui com os irmãos essa noite. Nós estivemos por aqui pela manhã e nós estivemos conversando um pouco sobre o Evangelho de Jesus, também sobre Marcos, esse Evangelho que particularmente eu acho ele de extrema necessidade para a nossa compreensão do Evangelho no dia de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer aqui o pastor Yusef por nos convidar, estar aqui essa noite com os irmãos. O pastor Yusef foi o nosso companheiro de missões por muitos anos, né? Tive o privilégio de fazer escola de missões com ele aqui na Jocum, tive o privilégio de poder ir com ele até a Jordânia. Então, nós temos uma caminhada de muitos anos. E também quero louvar a Deus pela presença de cada um de vocês essa noite, por estar aqui. Deus abençoe cada um essa noite. Quero também louvar a Deus a todos que estão aí nos assistindo, através do canal da Igreja Presbiteriana Aliança. Amém? Meus irmãos, nessa noite, eu queria falar sobre um texto de Marcos, que é o capítulo 13, e eu gostaria, para que a gente pudesse introduzir esse assunto, ler Lucas 23. Lucas 23, nós vamos ler essa passagem do Evangelho de Lucas, que é um texto único nos Evangelhos, é Lucas 23. Eu gostaria de ler com os irmãos do 26 até o 32. Este texto é um texto único, você não consegue encontrar ele em outro evangelho, somente Lucas. E ele traz uma informação importante, uma revelação, uma profecia de Jesus para essas mulheres que estão acompanhando aqui a sua crucificação. Nesse texto, Jesus está carregando a cruz e indo em direção ao Gólgota, né, a cruz do Calvário. E no texto que a gente vai ler aqui agora, vocês vão perceber que Jesus traz a elas uma revelação específica. E eu quero ter essa revelação específica como de suma importância para que nessa noite nós possamos compreender um pouco sobre o que Jesus nos ensinou no seu sermão escatológico. Amém? Diz assim o texto: seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão: aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com eles. Esse texto, as mulheres estão lamentando, chorando, por conta do sofrimento de Jesus. Você vai entender que na história não existiu outro povo mais bárbaro em tortura do que os romanos. Eles eram cruéis. E aqui, essas mulheres, ao contemplar esse sofrimento de Jesus, elas começam a chorar e a lamentar, e gritar. Jesus chega-se a elas e diz: não choreis por mim, antes chorei por vós mesmas e também por vossos filhos. E ele diz no versículo 29 que dias virão. Esses dias que Jesus está falando se refere à revolta dos judeus,
que se iniciou no ano 66 e terminou por volta do ano 70, com a queda do templo e também de Jerusalém. Então, dias virão que você dirá: bem-aventuradas são as estéreis que não geraram e nem amamentaram. Então, as mulheres que não têm filho, que não estão amamentando por conta da guerra, elas seriam felizes, né? Porque no contexto de guerra, que foi o que aconteceu na época, elas teriam muito mais sofrimento por conta de ter filho pequeno e também de estar amamentando. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, expressando o tamanho sofrimento que seriam aqueles dias que aconteceria com o povo de Deus. E aos solteiros: cobri-nos. Então, essas expressões de monte, outeiros, cai sobre nós, Jesus está se referindo ao sofrimento que o povo judeu passaria no ano 70, através da guerra com os romanos. E o versículo 31, ele diz o seguinte: porque se em lenho verde fazem isto, que dirá no lenho seco? Jesus, aqui nesse versículo 31, ele está dizendo o seguinte: se eu, que sou justo, se eu, que não tenho pecado, que não foi encontrado nenhum tipo de injustiça, estou sofrendo isso tudo. Se em mim, que não há nenhum crime imputado, estou sofrendo toda essa tortura, o que dirá sobre os seus filhos? O que será sobre Israel, que é lenho seco? Que, no caso, eles teriam muita culpa, muito crime, para poder responder diante de Roma. Então, esse texto é um texto introdutório, um texto único em toda a narrativa bíblica e também nos evangelhos, onde Jesus revela o que iria acontecer com o povo hebreu nessa guerra que se iniciou no ano 66 e terminou no ano 70, com a destruição da cidade e também do templo. É verdade que essa guerra se estendeu um pouco mais ao ano 73, também com a guerra dos judeus na cidade de Massada, né, que é uma cidade fortificada. Jesus, como judeu, ou como Messias prometido, a raça humana, que ele viria através dos judeus, pois a salvação vem dos judeus, no sentido que Deus escolheu Abraão, e através da linhagem dele, do povo de Israel, Jesus veio até nós. Jesus, ele não poderia deixar de alertar o povo judeu sobre essa guerra que iria acontecer no ano 70. Nós vamos ver que os judeus tiveram grande dificuldade no primeiro século de aceitar esse Cristo, esse Jesus, como Messias, como cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Nós vamos ver que os judeus, eles desenvolveram ou criaram uma expectativa de um Messias tirano, de um Messias que seria o imperador, um rei físico, político, humano, onde ele iria livrar Israel do jugo de Roma e faria com que Israel, politicamente, seria a grande potência mundial, de acordo com a profecia, onde Deus iria restaurar novamente o trono caído de Davi. Porém, o trono caído de Davi seria restaurado por esse Jesus, que iria implantar o reino espiritual e eterno, e não físico, e nem político. Os judeus começaram a ter esse entendimento no período interbíblico, né, que nós temos entre o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o primeiro livro da Bíblia, que é Mateus. Nós temos esse período interbíblico que nós chamamos de 400 anos de silêncio. Né, o período onde nós cremos que Deus não liberou profecia, onde não surgiu nenhum livro inspirado por Deus. Nesse período surgiu algumas facções ou algumas
diferentes pensamentos teológicos dentro do judaísmo. Foi aí que surgiu os fariseus, os saduceus, os zelotes, diferentes interpretações da palavra de Deus, das profecias do Antigo Testamento. E os judeus começaram a associar essa profecia mais no cunho político do que espiritual. Então, quando Jesus chega no primeiro século, ele é rejeitado por os judeus, pois eles queriam um rei que iria destronar César do trono, que iria assumir o reinado e fazer com que Israel fosse novamente essa potência mundial. Lendo isso, eu queria que você abrisse comigo agora no Evangelho de Marcos, capítulo 13. E antes disso, eu tenho só aqui algumas considerações. O Evangelho de Marcos, ele expressa esse Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro, ele viria no primeiro século e ele teria que fazer 3 coisas. A primeira era ter poder e autoridade de expulsar os demônios. Jesus fez isso? Amém. Jesus fez isso. A segunda coisa que o Messias deveria fazer era curar o leproso. Jesus fez isso? Ele fez isso. A terceira coisa, que esse Messias, para testificar de fato que ele era o Messias prometido pelo Velho Testamento, ele teria que ressuscitar o morto. E Jesus também fez isso. No Evangelho de Marcos, como nós estudamos pela manhã, aqui é a estrutura do livro de Marcos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 16. Essa narrativa mostra Jesus como servo, como um escravo, um Cristo que veio para servir a humanidade com a sua vida, curando, expulsando demônios, ensinando, pregando, doando a sua vida em todo o tempo, a ponto de morrer na cruz do Calvário. Nós temos que entender também que o Evangelho de Marcos ele foi escrito no período onde Nero, o imperador romano, o responsável pela primeira perseguição oficial à igreja, ele estava colocando vários cristãos na prisão nesse período. Ele estava colocando cristãos para iluminar as praças públicas de Roma. Ele estava jogando os cristãos no Coliseu para brigar com as feras. Nero estava perseguindo a igreja nessa época. E João Marcos, o autor do Evangelho, ele escreve esse Evangelho debaixo de grande perseguição. Nesse sentido, João Marcos começa a mostrar que esse Messias, ele tem poder e autoridade. Esse poder e autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre os demônios, os espíritos maus, esse poder e autoridade, ele é comparado com o poder e autoridade que César tem. Uma vez que César tem poder e autoridade sobre Roma, para fazer o que quer, para matar os cristãos, para poder escrever um decreto de perseguição oficial aos cristãos, Cristo também tem esse poder e autoridade. Porém, diferente de Nero, Nero tem poder e autoridade para matar o corpo físico. Jesus, como Senhor dos Senhores, ele tem poder e autoridade não somente para matar o corpo físico, mas também para lançar a alma no inferno. Esse poder e autoridade eles são comparados no livro, porque Jesus, apesar de ter todo o poder e autoridade, ele se comporta como servo. Ele se comporta como um servo humilde, que veio para trabalhar ao serviço da humanidade. Nós vemos um Cristo onde ele se dispõe de todo o seu tempo para ensinar, para curar, para cuidar, para pregar o evangelho do reino, deste reino que está se iniciando aqui agora e que irá ser concluído, consumado na sua segunda vinda. Essa é a nossa esperança, porque o reino de Deus é o reino de justiça,
de paz, de igualdade, de alegria, aonde não há dor, não há sofrimento, aonde a tristeza não é mais possível. No reino de Deus, tudo é possível. Porém, Jesus veio para trazer isso no sentido espiritual ao nosso coração. Como eu posso sentir isso hoje, como você pode sentir isso quando você vê a igreja, quando você está com Jesus, quando você medita na palavra, quando você está a sós com Deus. O mundo pode estar em tribulação, em pandemia, em crise econômica, mas o nosso coração em Deus está completamente cheio de paz. Porque o reino de Deus habita em nós, como disse o próprio Cristo. Quando te perguntarem onde está o reino de Deus, o reino está dentro de vocês. Este reino, ele vai ser concluído na segunda vinda de Jesus, quando ele consumar toda a autoridade no seu reino e começar a eternidade conosco. E a eternidade, meus irmãos, meus amados, ela será curta, pequena, diante de tudo aquilo que Deus tem a nos revelar, como disse o nosso amado Hernandes de Lopes. Então, meus irmãos, você vai ver aqui essa autoridade, o poder do Messias, que ele tem sobre as enfermidades, sobre as curas, sobre tudo. Você vai ver também certa rejeição por parte até mesmo dos parentes de Jesus, como nós lemos pela manhã no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver também no capítulo 8 de Marcos, que os fariseus, os judeus, os saduceus, o sistema religioso também rejeita esse Messias. Quem é esse Messias que não se manifesta no templo? Quem é esse Messias que não opera logo os seus sinais, que não vai logo diante de Roma, de Nero, e destrona ele e já implanta definitivamente o seu reino? Nós vamos ver uma certa expectativa por parte dos discípulos, de Pedro, de João, Tiago, sobre esse reino físico, onde eles ainda têm, de certa forma, o entendimento deste reino físico, e eles começam a ter dúvidas se de fato Jesus seria esse Cristo, esse Messias, a ponto de Jesus ensinar a eles que ele deveria morrer, padecer, sofrer, ser castigado e humilhado na mão dos religiosos e ressuscitar ao terceiro dia, e os discípulos não compreendiam isto. Então a gente vê essa certa rejeição por parte também dos fariseus. Então, a pergunta que fica no Evangelho de Marcos, nas entrelinhas, é: Cristo é, de fato, o Messias? João Marcos está respondendo essa questão. Nós devemos crer, pessoal, igreja, irmãos, de todo o nosso coração, que Cristo é o cumpridor de todas as profecias. Jesus foi quem morreu e ressuscitou. Foi Ele que pagou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Não existe outro além de Jesus. Foi Ele quem fez essa mediação entre nós e Deus. Amém? Nós devemos crer com nosso coração que Ele, de fato, é o único que havia de vir e que também haverá de vir, de virá. Então, eu quero já iniciar aqui no capítulo 13 de Marcos, como eu falei para vocês, para que vocês possam abrir no capítulo 13, porque o capítulo 13 desse sermão profético de Jesus, ele está justamente alertando os judeus sobre esses dias que virão, sobre esses dias de sofrimento, de grande tribulação que os judeus irão passar por conta de rejeitar esse verdadeiro Cristo, esse verdadeiro Messias. E aí eu quero o seguinte, meus irmãos, eu quero que vocês trabalhem comigo nessa perspectiva. Olha só, nós temos aqui 37 versículos nesse capítulo 13, nesse sermão profético de Jesus. Eu queria te levar ao entendimento de um intercâmbio que existe nesse capítulo. Intercâmbio é justamente dois assuntos que Jesus insere no mesmo texto.
Eu queria que você caminhasse comigo do capítulo 1, do versículo 1 até o 23, no sentido que Jesus está se referindo à queda do templo. Especificamente, Jesus está falando sobre a queda do templo e das coisas que vão acontecer quando essas coisas estiverem próximo a acontecer. Do versículo 24 ao 27, Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. E depois, de novo, do capítulo 13, versículo 28 ao 31, Jesus volta novamente a falar da queda do templo. E, novamente, no capítulo 13, 32 até o 37, Jesus novamente fala sobre a sua segunda vinda. O que às vezes nós não conseguimos entender e compreender é que nem tudo se referia à segunda vinda de Jesus, mas existem algumas coisas que eram especificamente para aquela época, era um alerta para o povo judeu. Então vamos ler, capítulo 13, nós vamos lendo e eu vou tentar explicar para os irmãos, para que os irmãos possam ter uma compreensão maior ainda do texto. E eu queria também indicar para vocês compreender um pouco melhor essa parte da queda do templo, o livro do nosso irmão Flávio Joséfo, História dos Hebreus. Este livro é bem grande, mas neste livro tem uma parte específica que fala sobre a revolta dos judeus, que aconteceu nesse período entre 66 e 70. Vocês vão poder ter maiores detalhes sobre esse evento da história. Amém? Capítulo 13, versículo 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Você vai ver essa mesma passagem também em Mateus capítulo 24 e Lucas 21. Esse mesmo sermão profético. Algumas palavras diferem de um evangelista para o outro, porém, a mensagem é a mesma. Em Mateus você vai ver que Jesus está saindo do templo e alguns dos seus discípulos começam a mostrar a formosura do templo, a beleza do templo. E Jesus fala para eles: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra desse templo formoso que vocês estão vendo. No capítulo 13 de Marcos, nós já começamos com a pergunta, ou com a exclamação de um discípulo, dizendo: Mestre, que pedras, que construções. Versículo 2, mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Em Mateus, ele vai ser um pouco mais claro, porque Mateus, ele deixa, no versículo 4, no caso aqui, ele pede uma explicação de quando haverá de acontecer essas coisas e também sobre a sua segunda vinda, o que Marcos não informa sobre a segunda vinda. Mas nós vemos aqui até o versículo 4 que eles estão perguntando especificamente sobre o que vai acontecer antes que o templo seja destruído. Então, no versículo 5, Jesus começa a dizer: Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumor de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está alertando os judeus sobre engano,
sobre aqueles que viriam no nome dele. E também ele está falando sobre guerra e rumores de guerra. Neste livro histórico, o Flávio Joséfo, que é um judeu, você vai ver que essa guerra ela começou no ano 66. Jesus está alertando quando eles ouvirem esses rumores de guerra, no princípio, no ano 66, eles não deveriam se preocupar por enquanto, porque ainda não era o fim. Esse fim deve ser interpretado, gente, não como o fim de todas as coisas que nós vemos. Nós temos uma escatologia ou um pensamento sobre o fim de todas as coisas, né? O fim do mundo. Nós falamos bastante sobre o fim do mundo. Inclusive agora com a pandemia, esse assunto tomou, né, uma proporção ainda maior. Nós ficamos atemorizados sobre o dia de amanhã. Mas, na verdade, meus irmãos, o estudo sobre o fim dos tempos na Bíblia é para gerar em nós esperança, alegria, motivação, perseverança, e não medo, e não temor. Nós devemos nos alegrar em Jesus, porque esse fim, ele não se refere à catástrofe ou à destruição de todas as coisas. Pelo contrário, o Apocalipse vai falar sobre um novo céu e uma nova terra. Ao invés de destruição, vai existir uma restauração completa de todas as coisas. É onde nós iremos poder, mais uma vez, viver com Deus eternamente em um estado perfeito, no corpo glorificado. Jesus irá restaurar com ele todas as coisas. Então, este fim associado na Bíblia, ele tem duas conotações. Esse fim, que é o consumar de todas as coisas no momento presente, no caso, Jesus se refere ao Estado judaico, que pereceu no ano 70, e também ao fim que é dito por Paulo em Coríntios, capítulo 15. Eu gostaria também de ler esse texto com vocês, não agora, no final do capítulo 13, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre o que o Jesus tem para nós, sobre a restauração e o fim de todas as coisas. Então, Jesus disse que viria pessoas no nome dele, alegando ser ele o Cristo. Uma vez que os judeus estão o rejeitando como Cristo, como Messias, eles vão manter essa expectativa de um Messias, da manifestação de um Messias, de um aparecimento de um Messias. E Jesus está alertando eles: irão aparecer pessoas no meu nome, e eles vão enganar pessoas. Mas vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra. Mas espera, ainda não é o fim. O versículo 8: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Todo mundo sabe que guerra gera fome, guerra gera dores, guerra gera sofrimento, torturas. Jesus está alertando também o seu povo, ou os judeus, sobre essas coisas. A guerra começou inicialmente na Síria e foi descendo até a Judéia. Então, houve-se uma revolta por parte dos judeus que, com esse fervor messiânico de um Messias, ou de uma vitória, de um triunfo sobre Roma, eles se revoltaram contra Roma e foram várias guerras em vários lugares da Palestina antiga. Então se ouvia guerras e rumor de guerra por todos os lados. E Jesus está alertando o seu povo para eles terem calma, que ainda não é a hora de poder fugir ou de preparar uma fuga, mas ainda é o princípio das dores. Versículo 9: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa,
para lhes servir de testemunho. Jesus está dizendo também que, pelo fato de eles não crerem nesse falso Messias, nesse falso Cristo, eles sofrerão perseguições. Eles serão julgados, torturados, eles vão ser tidos como traidores do povo judeu. Então Jesus está advertindo eles que eles irão passar por essa perseguição também, por causa do nome de Jesus, porque eles já creram no verdadeiro Messias que veio. Eles já creram no verdadeiro Cristo. O versículo 10 é interessante, porque aqui existe uma condição para que tudo isso aconteça. Versículo 10, mas. O mas é uma condição, é uma palavra de contraste que também dá uma condição. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus está dando uma condição para que todas essas coisas se cumpram ou aconteça, que seria a pregação do evangelho a todas as nações. No entendimento judaico do primeiro século, todas as nações englobavam os países ou as nações, etnias que estavam debaixo dos limites de Roma. Você vai ver que Lucas, no capítulo 2, quando ele narra a descida do Espírito Santo, ele diz que existia, que lá, no dia do Pentecoste, todas as nações de debaixo do céu estavam lá presentes. Quando Lucas diz isso é uma hipérbole, um exagero, não é que todas as nações da terra, mas que todas as nações, dentro dos limites romanos, estavam presentes lá também. Então, quando Jesus fala que este evangelho seria pregado a todas as nações, ele está falando às nações, às etnias que estavam dentro dos limites do Império Romano. E, meus irmãos, creia numa coisa. Humanamente falando, era impossível que aquele grupo de judeus, galileus, iletrados, pobres, chegassem com essa pregação nova até Roma, ou até os confins da terra, que era Roma, somente por uma religião qualquer. Foi através do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo que isso foi possível. O Evangelho chegou a todas as nações. Eu gostaria de ler com você em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Por favor, leia comigo. Para que a gente pudesse afirmar mais ainda isso que Jesus disse, essa condição que Jesus deu para que isso acontecesse. O versículo 23 do capítulo 1 de Colossenses diz o seguinte: olha só, meus irmãos, a queda do templo aconteceu no ano 70. Jesus liberou essa profecia mais ou menos no ano 32. O apóstolo Paulo escreveu o livro de Colossenses entre o ano 60 e 62. Aqui, Paulo está em prisão, no livro de Colossenses, quando ele está escrevendo a carta de Colossenses, ele já está em Roma e ele está aprisionado. O que ele diz no versículo 23? Ele diz o seguinte: se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados, não vos afastando da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está afirmando que ele pregou o evangelho a toda a criatura debaixo do céu. É a mesma hipérbole ou exagero, talvez, né, que é usado em Atos capítulo 2 e também em Marcos capítulo 13. Eu gostaria também de ler com você uma outra referência, no capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Mais uma vez eu tenho que dizer para os irmãos que esta carta de 2 Timóteo ela foi escrita também quando Paulo estava aprisionado. Só que essa prisão não é a mesma prisão de Colossenses, porque Paulo está preso em Roma,
entre 60 e 62, essa foi a sua primeira prisão em Roma, e essa de 2 Timóteo é a sua segunda prisão, é a prisão de morte. A carta de 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer decapitado debaixo do império de Nero. Olha o que ele diz no versículo 17 do capítulo 4. Por favor, meus irmãos, acompanhem comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios, quando a Bíblia fala de gentios, fala de nações, dos povos, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Mais uma vez, Paulo fala que cumpriu a pregação do Evangelho, e todos os gentios ouviram a sua mensagem. Você vai ver também ainda, no capítulo 15 de Romanos, onde Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, a partir do versículo 10, ele disse que de Jerusalém até Corinto, ou até o Ilírico, não há mais campo para ele. Ele escreve a carta aos Romanos, dizendo: eu preciso que vocês me dêem suporte, para que eu possa ganhar outros campos para pregar o Evangelho. Capítulo 19 de Atos vai dizer que Paulo pregou o Evangelho a todos na Ásia. Então, meus irmãos, são essas referências que nos mostram que essa condição que Jesus deu aos judeus, antes que isso aconteça, ela se cumpriu. Ela se cumpriu. Vamos continuar no versículo 11. Espero que os irmãos estejam me acompanhando o meu raciocínio, amém? Capítulo 13, versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas do que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filho haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você vai ver na narrativa do Flávio Joséfo, mesmo na Guerra dos Judeus, que irmão traía o seu irmão por causa da fome, por causa da crença nesses falsos cristos que existiram naquela época. Você vai ver que os pais abandonavam seus filhos. Tem um relato de uma mãe que cozinhou o seu próprio bebê para se alimentar. Você vai ver uma narrativa triste de Flávio Joséfo sobre esse evento que aconteceu no ano 70. Quando Jesus ele chega em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele chora por Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, por quantas das vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O povo judeu sempre rejeitou a vontade de Deus. E se tornou os piores pecadores. Nesse sentido, Israel, na história bíblica, passa a ser a fidelidade de Deus demonstrada. Porque Deus nunca desistiu da humanidade. Desde que Deus criou Adão com um propósito, para que ele pudesse concriar com ele, e pudesse executar o seu mandato social, cultural e espiritual, para que pudesse desenvolver toda a criação com ele, neste reino do qual ele domina e reina para sempre. Ele vai cumprir esse propósito. O pecado até tentou atrapalhar esse propósito de Deus. Porém, Jesus, na sua aliança eterna, ele já
tinha nos garantidos pertencentes a Ele. Amém? Versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Agora, Jesus começa a alertar para eles que eles devem fugir. Quando você ouvir falar que havia um abominável da desolação, Mateus, ele é mais específico. Marcos não cita isso, ele só fala o seguinte: quem ler, entenda. Porém, Mateus, ele diz o seguinte: quando vier o abominável da desolação, do qual disse Daniel. Daniel profetizou sobre esses dias. Daniel também trouxe uma profecia relacionada a esse dia, aos fins dos tempos. A essa profecia que iria se cumprir nesse dia. Então Jesus começa a alertar que eles deveriam fugir. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 15. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. A mesma profecia que ele deu para a mulher, para as mulheres, quando ele estava carregando a cruz. Lembra? De Lucas 23, que nós lemos? Ai, chorai por vós e também por vossos filhos. Bem-aventuradas que não estiverem amamentando naqueles dias. Versículo 18. Orai para que isto não suceda no inverno, porque além da guerra, o inverno também traz a limitação dos alimentos. Então, Jesus pediu para que eles orassem, ou torcessem para que isso não acontecesse no inverno. Meus irmãos, na história dos hebreus, você vai ver dois personagens principais que fomentaram esse fervor messiânico no coração dos judeus. O primeiro era João de Giscala. O segundo era Pedro Bar-Giola. Bar-Giola porque era filho de Giola. Esses dois homens, eles fomentaram o coração dos judeus, que chegou o tempo onde Deus iria restaurar o reino a Israel. E que eles iriam, de fato, vencer e triunfar sobre Roma. E eles começaram uma revolta em toda a Palestina, até chegar em Jerusalém. Os dois estavam unidos em um só propósito, de vencer Roma. É aquele ditado, né? Quando você tem dois, você tem um inimigo em comum. Você deixou um inimigo, mas quando você tem um inimigo comum, nós nos unimos para vencer o nosso inimigo em comum. Então, Bar-Giola, apesar de não concordar muito com a visão teológica de João de Giscala, eles se uniram contra Roma. Porém, o João de Giscala, ele entrou no templo e começou a fazer coisas abomináveis. E isso fez Bar-Giola a quebrar o pacto com ele e se afastar. Então, ele ficou numa parte da cidade e João outra, dominando o templo. Durante esse momento, Roma está com o seu cerco lá fora. Roma, com todo o seu exército, sitiou Jerusalém e está tendo uma guerra militar e uma guerra civil. Uma guerra interna, política e religiosa, e também uma guerra externa, militar. Roma tentando invadir Jerusalém. Então, quando ele fala sobre o abominável, na desolação, ele está se referindo a essa abominação que iria acontecer através desses homens também. Vamos ler aqui o versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviar aqueles dias e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos. Você percebe que no versículo 22, Jesus fala que aparecerão falsos cristos no plural? Não seria somente um que usaria o título de Cristo, porque Cristo, gente, não é nome, é título. Jesus é nome. Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias. Então ele diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, dizendo que seria aquele o tempo em que Deus iria restaurar Israel e fazê-lo triunfar sobre Roma. Humanamente falando, seria impossível Israel vencer Roma. Então, falsos profetas apareceriam operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Interessante que Jesus falou que se possível, porque não é possível enganar os eleitos, amém? É impossível te enganar, meu irmão, porque a verdade de Cristo está enraigada no seu coração. No versículo 23, ele conclui essa parte. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então Jesus conclui essa primeira parte, do 1 até o 23, dizendo o quê? Acho que sim. Então, nós vemos Jesus encerrando o versículo 23, dizendo que tudo ele tinha predito. Olha o versículo 24, onde ele começa a falar sobre a sua segunda vinda. Mas, esse mas, gente, é um contraste. O mas, ele dá conotação de um contraste do assunto interior. Entenda que Jesus agora começa a falar sobre a sua segunda vinda, aonde ele irá manifestar no céu, reunir os seus santos e fazer todas as coisas novas. Essa é a nossa expectativa, é a expectativa de toda a criação, como diz Romanos capítulo 8. Mas, naqueles dias, após a ferida tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, mas as estrelas cairão. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então a gente vai ver essa profecia, ela se cumprindo em duas etapas, no presente, no futuro próximo e no futuro distante. Se você for estudar profecias messiânicas, as profecias do Velho Testamento, você vai ver o mesmo princípio aplicado. Quando você vê as profecias que se referem a Jesus, os profetas estão relacionando a pessoa de Jesus ou até mesmo um fato, um evento que está acontecendo historicamente agora na vida de Israel, mas também que aponta para um futuro reino e rei. Eu costumo usar a profecia do capítulo 7, onde fala que Jesus, ele é o Emanuel, né? Que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel.
Essa profecia fala de Jesus. Mas no contexto histórico, no seu contexto histórico, essa profecia se refere ao filho de Isaías. Deus está prometendo, nessa profecia, um livramento a Israel, especificamente ao povo de Judá, que está guerreando com Rezim e também com Peca, rei de Israel, Rezim, rei da Síria. Então, Deus chega até o rei dizendo que ele iria livrar Judá desta guerra com o seu irmão Israel e também com a Síria, antes mesmo que esse menino que vai nascer pudesse falar pai e mãe. Essa profecia está associada ao filho de Isaías que iria nascer, e antes mesmo que esse filho de Isaías soubesse falar pai e mãe, Deus iria trazer o livramento ao povo de Judá. E essa profecia também aponta para Cristo, que nasceu de uma virgem e que teve o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, gente, essa profecia também, ela tem esse mesmo princípio de um futuro próximo e um futuro distante. O versículo 28. O versículo 28, novamente Jesus começa a falar sobre a queda do templo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que estáis próximo às portas. Lucas também narra esse evento no capítulo 21, e ele vai dizer, quando você ver Jerusalém sitiada, sabeis que a guerra está às portas. Lucas também narra esse evento, ele vai trazer outros detalhes mais específicos ainda sobre essa guerra. Quando Marcos fala que você vai ver tudo isso acontecendo, sabeis que está às portas. Ele se referia ao exército romano que iria sitiar Jerusalém, que uma vez sitiada, ninguém entrava, ninguém saía. O versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Meus irmãos, no versículo 31, no versículo 30, melhor dizendo, Jesus dá uma outra condição para que essa profecia se cumpra. Essa condição é, essa geração não irá passar até que tudo se cumpra. Biblicamente falando, uma geração, ela dura 40 anos. Você vai poder ver isso na narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 1, onde ele fala da genealogia de Jesus, onde ele fala que de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio foram mais 14. E do exílio até Cristo, mais 14 gerações. Se você calcular, multiplicar por 40 anos, você vai ver que realmente os números são exatos. Não exatos, né, porque quando se trata de datas, de cronologia, de números, nem tudo é exato. Mas que as datas conferem, né, de acordo com uma geração bíblica que é 40 anos. Então Jesus, ele profetizou esse sermão profético mais ou menos no ano 32. Se você colocar 40 anos, dá 72. O tempo caiu no ano 70. Ou seja, essa condição que Jesus também deu para que tudo isso acontecesse, ela aconteceu. Ela se cumpriu. Amém, meus irmãos? Então, a gente vai ver do 28 a 31, mais uma vez, ele falando sobre a queda do templo. No versículo 32 até o 37, nós vamos para a última parte, onde a gente vai encerrar aqui agora. Mais uma vez, Marcos, ele traz o contraste. Mas,
a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Sobre a vinda de Jesus, nós só temos especulações. Ninguém sabe o dia e a hora. Isso pertence ao Pai. Nós não devemos temer nada do que acontece. Que possa vir guerras ou pandemias. O momento certo, somente o Pai sabe. Versículo 33. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus agora começa a nos alertar sobre perseverar e vigiar. Nós não podemos, pessoal, igreja, vigiar somente quando as coisas estão ruins. Quando a gente vê as coisas acontecendo no mundo, a nossa tendência é o quê? Ir para a igreja, buscar Deus. Nossa, Jesus está voltando, eu preciso de consertar a minha fé. A perseverança, a vigilância, ela é independente dos fatos. Nós devemos amar Jesus, vigiar e perseverar em todo o tempo. Na bonança e também na tribulação. 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo? Digo a todos, vigiai. Esse foi o alerta que Jesus nos deu sobre vigilância. E para concluir, eu queria te trazer rapidinho, no capítulo 15, de 1 Coríntios. Eu queria encerrar com essa leitura, aonde Cristo, esse capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. O cristianismo é a única religião exclusiva que crê em um Deus que morreu e ressuscitou, que tem a sua fé baseada em uma pessoa que morreu e ressuscitou. Nenhuma religião do mundo, antes de Jesus e nem depois de Jesus, teve coragem, audácia, ousadia de firmar tamanha crença em uma pessoa que morreu e ressuscitou. Somente nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E nesse texto, Paulo fala o seguinte, a partir do versículo 20, capítulo 15, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar. Cristo é as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Vamos continuar. 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo
em todos. Amém. Meus irmãos, com esse texto, eu queria concluir e dizer que o fim é a esperança. O fim, ele não é a desesperança. O fim não é a tristeza, não é a angústia, não é o medo. Nós devemos crer que a escatologia, o fim, é o consumar da eterna vontade de Deus para nossas vidas. Nós não podemos mais alimentar esse fim como uma sensação, um sentimento de insegurança, aonde a gente fica com medo das coisas que vão acontecer, aonde a gente fica com medo da economia, da crise, das guerras, das pandemias, das perseguições. O fim é motivo de alegria, de esperança, aonde Deus irá cumprir a sua eterna vontade em nós. Amém? Eu queria que você acreditasse nisso, que a escatologia, tudo que Jesus falou, que há de vir, que irá de acontecer, é para nossa alegria. Isso nos gera esperança e nos leva a perseverar, a vigiar e amá-lo muito mais. Amém? Eu queria terminar com aquela música, se for possível. Maranata, essa música nos faz refletir um pouco sobre como será, porque nós devemos confiar somente nele. Amém? Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.